Bom. Opa! Live. Aparece para você live aí, 001? Pronto, já vou. Eu vou ser o primeiro a mandar mensagem, olha lá. Já mandei mensagem. Preciso pegar minha água. Daqui a pouco eu vou dar uma saidinha para pegar água. Tá bom. Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior, nesse domingo, 27 de nove de 2020, um dia excepcionalmente lindo, calor de 34 graus aqui em São Paulo, um sol maravilhoso, dia bom para passear. Eu aproveitei meu dia para passear, agora estou aqui a postos para conversar com vocês. Preparei uma palestra que eu acho que vai ficar muito legal. Talvez não vai ser muito curtinha, não. Talvez vai passar um pouquinho dos 40 minutos. Mas acho que vai ser uma palestra muito boa, muito gostosa para vocês. Tem alguns exemplos, algumas histórias. Não vai ficar muito só no blá, blá, blá. Mas acho que vai ser bom. Vamos falar bastante sobre mediunidade, sobre oportunidades. E acho que vai agradar vocês. Boa noite, Reinaldo. Joaquim Quezada, muito boa noite. Ronaldo Pereira, muito boa noite. Cida, já falei, mas apareceu de novo. Boa noite, Cida. Elca Capão, muito boa noite. Francisco Luiz, Dona Alda, Verinha, Edna Horta, Cida Bolsas, Sandra Camacho, Dona Maria Tereza. Tudo bem, Dona Maria Tereza? Seja bem-vinda. Marta, tudo bem? Daiane, Silvana, Luiz, sejam todos bem-vindos. Stephanie Pereira, seja bem-vinda. Lúcia Boba, grande amiga. Cleusa Almeida, sejam todos muito bem-vindos. Gabriela Gonzaga, Elaine Costa Dias. Elaine chegou cedo hoje, hein, Elaine? Boa noite, Thelma. Boa noite, Ana Paula Domingues. Dona Vera, sei que a senhora não aparece aqui, mas eu estou vendo a senhora aí do lado da Ana Paula, hein? Olha lá. Ana Paula, dá um beijo na Dona Vera, fala que eu que mandei. Mário Mateis, boa noite. Antônio Márcio, diretamente de Vitória no Espírito Santo. Seja bem-vindo. Ótimo. Muito bom. Fabiana, que não apareceu aqui no chat, mas boa noite, Fabiana Sacomani. Cláudia Carreira, boa noite. Bom, vamos lá, pessoal. Não esqueçam das suas águas para vocês. Não esqueçam das suas águas para os seus queridos. Para que vocês possam levar depois as águas para serem fluidificadas. E nós vamos tocando. Não esqueçam, por favor, dos seus likes, dos seus gostei. Agora mudou, né? No Facebook não é mais like, agora é gostei, eu gosto. Então, por favor, põe os seus gostos lá para nos incentivar a fazermos o nosso trabalho cada dia melhor. Ótimo. Kátia Silveira, Claudiomir Laza, sejam bem-vindos. Muito bem, ó, a Fabiana apareceu agora lá. Boa noite, Fabiana. Eu só posso cumprimentar aqueles que aparecem no chat, né? Quem não aparece no chat não tem como saber que está assistindo, né? Então, mas de qualquer jeito, cumprimento a todos. Sejam todos bem-vindos. Denise Borges, boa noite. Bom, já deu uns minutinhos, já podemos fazer a nossa prece de abertura para depois darmos início aos trabalhos da noite. Ó, minha neta aparecendo lá no vídeo, ó, lá no cantinho, ó. Minha pequenininha. Já tá desde novinha, já tá acostumando com as lives do avô falando sobre a doutrina, né? Isso é muito bom, muito bom. Então vamos lá. Como nós vamos falar hoje de mediunidade, obviamente
de mediunidade com Jesus, nós vamos falar de disposição para trabalhar, né? Porque a mediunidade, antes de mais nada, inclui a disposição de cada um de nós para trabalhar. Então vamos lá. Senhor Jesus, dá-me a disposição para trabalhar. Parado, a minha capacidade de luta se extingue em descontentamento e desânimo. Tu trabalhas, bem sei. A comida, o vestuário e tudo o que necessito vem pelo trabalho. Para ter a força da ação, preciso de coragem, dar o primeiro passo e confiar que posso dá-los o quanto quiser. Obtenho coragem e confiança, mentalizando agora o meu trabalho como uma fonte de libertação e prazer. Imagino-me lidando com pessoas, atendendo-as diligentemente, dando e recebendo amor. Este trabalho é agradável. Preenche-me o vazio do coração. Abre-me a esperança do futuro. Desperta-me maior fé no teu poder e no teu amor. Resisto à ideia de que o trabalho é penoso e estéril. Ele é produtivo, Mestre Jesus. Agradeço-te esta abertura mental e resoluto venço a indolência e a inércia. Obrigado, Senhor. Proteja-nos nesta noite, Mestre Jesus. Permita-nos que esta mensagem nos entre no coração, na mente e no espírito, para que nós possamos, juntos, crescer, vibrar, doar do nosso amor, melhorarmos os nossos pensamentos, melhorarmos a nossa disposição para ajudar o nosso próximo. Como nos disse Kardec, espiritismo e doutrina e religião sem caridade é vazia. A caridade é fundamental para todos nós. A caridade é fundamental para que a gente possa dar o bem e receber o bem em nosso coração, em nossa mente. Por isso te pedimos, Mestre Jesus, nos dê força para o trabalho, disposição para o trabalho, para que juntos, neste grupo maravilhoso que está conosco, e que em breve faremos vibrações de doações de amor, nós possamos crescer, Mestre Jesus, nesta que é a tua doutrina maravilhosa que nos deixaste. Que os teus mensageiros celestiais, Mestre Jesus, estejam conosco nesta noite, nos intuindo, nos dando orientações, nos dando força, para que possamos, cada dia mais, Mestre Jesus, estarmos na luta diária para nossa elevação espiritual. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Rafael Ferreira, boa noite, diretamente de Ontário, no Canadá. Lucimar, boa noite. Vivi, seja bem-vinda, Vivi. Ótimo. Bom, gente, então, para começar a nossa conversa de hoje, nós todos aqui somos espíritas de carteirinha, não é verdade? Aquele espírita que conhece sobre a doutrina, que simpatiza com ela, e, portanto, nós temos as premissas básicas que a nossa doutrina nos apresentou. As premissas básicas que a doutrina espírita nos trouxe é de que nossos espíritos foram criados simples e ignorantes pelo nosso Pai, pelo nosso Pai maior, que criou todas as coisas e nos criou também simples e ignorantes. E através das nossas reencarnações, entre indas ao mundo espiritual, retorno à nossa terra, nós vamos evoluir aos poucos. Vamos evoluindo
na Terra, principalmente na nossa reencarnação, nas nossas reencarnações, porque aqui estamos todos ligados às tentações que temos na Terra. E, portanto, espíritos errantes que somos, sempre estamos sujeitos a essas tentações e temos que lutar contra, e temos que nos policiar, e temos que nos vigiar para que possamos vencer os nossos karmas, vencer as nossas dificuldades e podermos crescer pouco a pouco, reencarnação a reencarnação. Nós acreditamos na reencarnação, acreditamos na lei de ação e reação e acreditamos que somos espíritos imortais. Espíritos imortais, ou seja, viveremos infinitamente. A cada encarnação que a gente vem, temos que melhorar um pouquinho. Sabemos que nenhum espírito vem à Terra e retrocede. Ou nós estacionamos porque não conseguimos dar um passo adiante, ou então nós evoluímos. Mas, de um modo geral, sempre alguma evolução temos dentro da nossa Terra, sempre dentro da nossa vida. A cada encarnação, alguma coisa a gente evolui em sentimento, em amor ao próximo, em caridade, sempre vamos evoluir. Então, esses princípios nós temos que ter na noite de hoje para que a gente possa, então, falar de mediunidade com Jesus. Nós sabemos que todos temos mediunidade, todos nós temos, mais ou menos latente, mais ou menos sobressaída, e podemos utilizá-la para o bem comum, para o bem do próximo, com amor e com carinho. Essas mediunidades são talentos, ferramentas que o Pai nos emprestou e pela misericórdia divina nós os temos. Ou seja, a cada encarnação que a gente vem à nossa Terra, talentos, mediunidades, ferramentas diferentes nós podemos ter. Nós não teremos sempre a mesma mediunidade, poderemos até ter, mas não necessariamente a teremos. Nós teremos mediunidades diferentes em diferentes encarnações. E essas mediunidades serão tanto mais diferentes quanto a nossa necessidade de evolução, a nossa necessidade de resgate. O nosso querido Emmanuel, numa de suas mensagens, nos diz, né, que todos os médiuns são grandes devedores. Lógico, a gente sabe que, estando no planeta Terra, reencarnados, todos somos devedores. Portanto, se não fôssemos devedores, se não tivéssemos, que pela lei de ação e reação, karmas a serem resgatados, estaríamos no mundo espiritual, onde lá viveríamos tranquilamente, não sem trabalhar, trabalhando muito também, mas viveríamos no mundo espiritual. Se cá estamos na Terra reencarnados, é porque dívidas temos a serem resgatadas. E cada um de nós que aqui está, principalmente os médiuns, são aqueles, de acordo com Emmanuel, que têm as maiores dívidas a serem resgatadas. É por isso que nós temos a mediunidade como ferramenta, como bem maior pela misericórdia divina, para que a gente possa, então, resgatar esse karma, não só com aqueles que nos cercam, como com a sociedade de um modo geral. Porque, como a gente sabe, nas encarnações passadas, cometemos erros, e nem todos aqueles a quem nós devemos, nem todos aqueles que são nossos desafetos de encarnações passadas, tiveram a oportunidade de reencarnar conosco. Portanto, muitos dos nossos débitos serão pagos pelas nossas atuais dificuldades nesta reencarnação, onde vamos também resgatar problemas do nosso passado. Muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, são resgates do passado, né? Nada é feito
por acaso, nada acontece por acaso. O que nós imaginamos que sejam fatalidades da nossa vida, não são. É o nosso livre-arbítrio que, de uma forma ou de outra, acaba nos empurrando para fazer alguma coisa indevida, alguma coisa errada, alguma coisa fora da lei, e aí acontecem os acidentes. Acidentes esses que a gente chama de fatalidade, mas que, se a gente for analisar da onde ele partiu e aonde chegou, nós vamos verificar que esses acidentes são responsabilidade nossa, do nosso livre-arbítrio, que cometemos coisinhas erradas que vão se acumulando e chegamos nessa condição. Então, nós temos que analisar assim. Em quaisquer setores da atividade humana, é natural que a gente tenha no nosso coração o anseio pela melhoria e pelo aperfeiçoamento. Ninguém veio aqui na Terra para seguir no ritmo só. Todos viemos para evoluir, todos viemos para crescer, e quando estamos aqui na Terra, todos ansiamos pelo progresso, o nosso progresso material, né? Então, o que a gente vai ver aqui na nossa lição, que a gente vai falar aqui em a era da matéria e a era do espírito. A era da matéria é a era em que nós estamos vivendo hoje, onde a gente busca uma melhoria constante no ponto de vista material, interior, de aprendizado. A gente quer cada dia mais bens materiais e mais coisas materiais e releva a um segundo plano as coisas do espírito. Então, releva a um segundo, a um terceiro plano a nossa mediunidade, as nossas ferramentas de resgate, né? Aí onde a gente muitas vezes peca, né? Nós devemos realmente buscar, nós precisamos, obviamente, do dinheiro, do progresso, para a gente viver. Afinal de contas, vivemos na Terra, vivemos nessa vida, temos uma família e precisamos nos sustentar, precisamos seguir em frente. Então, nessa era da matéria, nós temos que viver. Mas não podemos descartar, jogar de lado, esquecer que temos obrigações espirituais assumidas antes de reencarnar no mundo espiritual, né? E essas obrigações nós temos que cumprir. Nós não podemos correr o risco de desencarnarmos sem ter cumprido com boa parte das nossas obrigações. O Hospital Esperança, né, que é um hospital que, no mundo espiritual, coordenado pelo nosso querido Eurípides Barçanufo, né, e administrado por Inácio Ferreira e Maria Modesto Cravo, é um hospital, basicamente, para os irmãos espíritas, né? Então, esse Hospital Esperança vai receber os irmãos espíritas, recebe outros irmãos também, mas, basicamente, os irmãos espíritas, quando desencarnados, né? E para lá são levados para serem ajudados, para serem cuidados. E já vimos na literatura muitas histórias de irmãos que são levados para lá e que não cumpriram as suas obrigações aqui na Terra, ou que as cumpriram de uma forma errada, né? Com soberba, com orgulho, e chegam lá em cima e se veem desesperados por não terem cumprido a sua parcela de trabalho. Como engenheiro aqui na Terra, que necessita de, muitas vezes, para o seu trabalho, né? Além do seu diploma, basicamente, mas ele necessita de estar em constante atualização, em constante estudo, fazendo novos cursos para se atualizar de acordo com a tecnologia. Assim como o médico, a mesma coisa, né? Que sempre em confronto com a enfermidade, com o sofrimento nos hospitais, ajuda na sua vivência a curar, a levantar pessoas, a tratar de pessoas, mas também que precisa estar em constante evolução, em constante estudo. Do mesmo modo, os mecânicos, carpinteiros, sapateiros, alfaiates, que também são profissionais que necessitam
elaborar o seu trabalho e as suas condições para que possam evoluir no dia a dia, nós também, médiuns, precisamos estudar, precisamos nos preparar para podermos sermos médiuns em nome do Mestre Jesus, né? Ninguém vai chegar a ser um médium, um bom médium, né? Médium a gente pode ser em qualquer canto, basta que a gente tenha uma mediunidade latente aí, a gente pode desenvolver essa mediunidade e sermos médios, né? Mas aquele que quer ser médium realmente, dentro da seara do Mestre Jesus, aquele que quer ser um bom médium, né? Ele precisa estudar, ele precisa se dedicar, ele precisa aprender como é que é a fenomenologia espiritual, como é que esta atua sobre o nosso corpo, para que a gente possa, então, ser bom médium. E quando eu digo ser bom médium, é em qualquer campo. Pode ser no campo da cura, na cromoterapia, pode ser um bom médium no campo da psicofonia, no campo da vidência, da clarividência, e intuitivo também. O médium intuitivo, então, é aquele que exige-se dele mais preparo. Se ele não tiver o preparo, ele não vai ter condição de fazer a sua doutrinação, ele não vai ter condição de fazer palestra, ele não vai ter condição de ajudar, de orientar as pessoas do centro espírita que o cercam, ou mesmo no decorrer da vida, né? Então, é muito importante que a gente se lembre, né? Para sermos bons naquilo que a gente faz, exige-se uma dedicação. E na mediunidade não foge aquilo que nós estamos fazendo. Na mediunidade exige-se também um trabalho prévio para que sejamos bons médiuns. Quando a gente quer evoluir, né, tudo, como a gente estava falando, tudo na vida exige trabalho, exige esforço, né? E essas coisas na vida, se for, por exemplo, na nossa vida material, vai exigir o esforço, vai exigir que a gente se dedique, vai exigir que a gente vai ganhar as coisas. E muitas dessas coisas materiais, como a nossa casa, como o nosso computador, como o nosso carro, como outros bens materiais, quando nós desencarnarmos, todos vão ficar aqui. O que nós vamos levar ao mundo espiritual são os bens praticados a terceiros. São os bens praticados em nome da caridade, em nome do amor do Mestre Jesus. É por isso que o tema de hoje da nossa conversa é mediunidade com Jesus. Quando nós buscamos amar ao nosso próximo como nós mesmos, fazer pelo nosso próximo aquilo que nós queremos que seja feito, que fosse feito para nós, aí a gente começa a se desenvolver, a dar os primeiros passos na direção do Mestre Jesus. Então, quando nós começamos a querer evoluir, as realizações do espírito eterno, né, nas lutas e experiências, vão continuar essa nossa vida depois da morte. Como a gente falou no começo, o nosso espírito é eterno. E o nosso espírito necessita desse aprendizado que será levado para o plano espiritual. E no plano espiritual, esse aprendizado vai trazer para nós uma força, porque se a gente está acostumado a trabalhar aqui, a gente sabe trabalhar com mediunidade, a gente sabe como ajudar aos outros, quando estivermos no mundo espiritual, isso vai se tornar mais fácil para nós. Nós não vamos ter que reaprender, apenas reaprender, como a gente fala, a relocação de tempo, de espaço, de movimentação, mas vamos estar acostumados com o trabalho espiritual, com o trabalho de ajuda ao próximo, com a doação de energia, de fluidos, para podermos lá trabalhar. Então, nós temos que começar a pensar que nós temos que sepultar, acabar com o quê? Com essa nossa civilização poluída de hoje, onde a gente precisa acabar com esse espírito materialista que a gente tem e começar a buscar
os ganhos espirituais. Nós precisamos buscar a alvorada de luz de um novo dia. Nós precisamos buscar um caminho novo no mundo espiritual para que nós possamos realmente, ao desencarnar, fazer parte daqueles 20% que o Chico nos falava lá atrás, que apenas 20% dos que desencarnam hoje cumpriram a sua tarefa no mundo terreno. Então, vamos nos esforçar para fazer parte desses 20%, porque assim nós teremos condição de sermos resgatados. Como a gente vai ver uma historinha que eu vou contar mais para frente, a historinha da vovó Cidinha, que foi resgatada no velório pelos irmãos do mundo espiritual. Ela não chegou nem a ser levada para outro local. No próprio velório, seu espírito já foi resgatado, né? Isso realmente seria uma bênção para todos nós. Mas isso vai depender de cada um de nós, né? Então, a era da matéria, que é o que nós estamos vivendo ainda hoje, ainda a gente não tomou essa consciência de que a gente tem que começar a viver a era do espírito, né? É uma era onde predomina o quê? Os sentimentos inferiores, né? Onde predominam o domínio do corpo sobre o espírito, da mente, que procura sempre os bens materiais, né? Enquanto a gente tem que buscar pelo renascimento da vida e procurar ser cada dia mais perfeito, cada dia mais formoso, cada dia mais buscando a nossa melhoria interior. A gente vai ver aqui na nossa lição de hoje, no nosso estudo de hoje, que tudo vai depender muito mais da nossa mente do que de qualquer outra pessoa ou do que qualquer outra coisa, né? Porque somente nós, a nossa criatura, pode realizar essa evolução. Somente nós, como criaturas, podemos nos modificarmos, podemos modificar a nossa mente, o nosso jeito de ser, a nossa capacidade laborativa na doutrina, na caridade, na ajuda ao próximo. Então, é muito importante que a gente se conscientize disso. É justo mesmo e necessário que o médium sempre guarde no coração o desejo pelo estudo, o desejo pelo trabalho, pelo amor, pela meditação. Então, é fundamental que a gente, a partir de hoje, a gente comece a buscar dentro de nós esses valores, né? A gente tem que sobrepor tudo isso a nossos desejos materiais. A gente precisa viver, sim, a gente precisa ter uma roupa, a gente precisa ter como se locomover, sim, mas que isso não seja a única motivação da nossa vida. Que a motivação maior da nossa vida seja a gente crescer espiritualmente, seja buscar um caminho melhor para nós mesmos. Esclarecem-nos os instrutores, como eu estava dizendo, que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos e a base de toda a nossa melhoria. Nós não podemos desejar uma comunidade cristã, nós não podemos desejar que todos nós sejamos cristãos, unidos, amigos, né? Porque ainda, neste momento, ainda cada um procura pensar individualmente, egoístamente, em si próprio. E nós temos que começar a mudar isso dentro de nós, dia a dia. Nós temos que buscar viver pelo bem comum, viver pelo bem daqueles que nos cercam, e não que esse bem seja só a nossa família. A nossa família, sim, é importante. As nossas maiores dívidas são dentro da nossa família, mas nós podemos e devemos e precisamos pensar naqueles que estão em torno de nós. A era do Espírito, a realização pertencerá aos milênios do futuro, quando tivermos a presença do Cristo dentro do nosso coração. Quando nós pudermos dizer,
Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive dentro de mim. Isso vai demorar para acontecer. Nós estamos no terceiro milênio. Este é o terceiro milênio do ano de 2001 até o 3000. Ao longo desse ano, a Terra passará de ser um planeta de provas e expiações a ser um planeta de regeneração. Ainda para que nós atinjamos uma condição melhor, um tempo melhor, ainda vão se levar aí 300, 400 anos para que toda essa corrupção, políticos corruptos, gente que só pensa em si, ainda desencarne e renasça de novo para tentar uma melhoria interior, né? Mas nós que estamos aqui, que já sabemos desse trâmite e que nós podemos adiantar uma nova era para a Terra, um novo mundo, uma nova condição, temos por obrigação de fazê-lo. Cada um de nós tem que construir a sua própria edificação. Cada um de nós vai construir o seu próprio eu espiritual. Não vai ser o pai, a mãe, a esposa, o marido ou os filhos que vão construir para cada um de nós. Somente nós mesmos é que podemos e temos o poder de construir uma nova edificação para nós mesmos, né? A era da transição que nós estamos vivendo, ela é inevitável. Vai acontecer a evolução para o terceiro milênio. Aqueles que tiverem evoluído e tiverem condições de reencarnar no planeta Terra, esses ficarão em reencarnação. Aqueles que não tiverem serão expurgados para outros planetas em condições bem inferiores à da Terra. Portanto, nós temos que pensar na transição da era da matéria para a era do espírito. E ela deve começar de nós, humildemente, silenciosamente, perseverante no mundo interior de cada um de nós. A gente não precisa sair alardeando, basta que a gente faça a nossa parte. O nosso exemplo vai ser verificado e vai ser visto pelas pessoas que nos cercam. Vai ser visto por todos aqueles que querem ver alguma coisa nova, algum lugar de bem. Mas nós temos que dar esse passo. Nós temos que seguir esta linha. As casas espíritas, espalhado por todo o Brasil, trazem uma mensagem de amor, trazem uma mensagem de carinho, de força, de crescimento espiritual. E nós, como participantes desta casa, devemos começar já, de imediato, o processo de autotransformação. Somente assim nós poderemos ajudar na nossa doutrina, já que somos representantes da doutrina espírita, já que somos médiuns, devedores, já que temos a resgatar e termos a possibilidade de termos recebido esses talentos do nosso Mestre Jesus. Então vamos lá, modifiquemos os nossos hábitos, aprimoremos os sentimentos. Olha que coisa interessante, melhoremos o nosso vocabulário. Quantas pessoas que a gente vê que se dizem espíritas, e quando você se depara com o Facebook das pessoas, você vê os Facebooks repleto de palavrões, repleto de coisas escabrosas que a gente não consegue nem imaginar que alguém escreve aquilo no seu texto, né? Então, vamos começar a nos melhorar. Purifiquemos o nosso vocabulário, purifiquemos os nossos textos. Vamos procurar, quando a gente emite opiniões, sem tanto rancor, sem tanto ódio, que, aliás, são palavras que têm que ser eliminadas do nosso vocabulário. A gente não pode nem falar, quanto mais escrever, que quando a gente escreve aquilo fica gravado, e fica gravado em letras maiúsculas, na nossa própria vida, que é o nosso Facebook, o nosso Instagram, ou seja lá no nosso Twitter, ou seja lá o que for das nossas mídias sociais. Vamos procurar nos policiar, exerçamos a fraternidade, amamos e sirvamos, estudemos e aprendamos
incessantemente. Esta é a regra para que a gente possa ter a mediunidade dentro do plano que Jesus traçou para cada um de nós, né? Temos que deixar, e é isso que é importante, né? Por que eu estou falando tanto de a gente deixar essas coisas para trás? Porque esses hábitos que nós temos são hábitos que a gente traz há milênios, né? A gente já comentou aqui em outras lives que a gente já vem, muitos de nós vêm de 3.000 anos antes de Cristo, lá dos egípcios. Talvez tenham muitos de nós vindo de Capela. Então, Capela são 3.000 anos antes de Cristo. Se a gente trouxer para os dias de hoje, são 5.000 anos. Então, nós podemos dizer que muitos de nós estamos vivendo há milênios na Terra. E o que aconteceu? Nós cristalizamos nos nossos corações hábitos, coisas ruins, coisas erradas. Então, nós precisamos buscar rapidamente nos desfazer, do mesmo modo que nós nos desfazemos de uma roupa que a gente não quer mais, ou de uma roupa velha, ou de um sapato que não nos serve mais, ou que nós enjoamos, ou nós não gostamos mais do calçado. Nós temos que procurar dentro de nós esses itens cristalizados, né? Esses sentimentos cristalizados dentro de nós e arrancá-los de dentro de nós e no lugar colocarmos sentimentos de amor, sentimentos de amizade, sentimentos de carinho para com todos os nossos semelhantes. E quanto antes a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai fazendo essa higienização espiritual interna dentro de cada um de nós. Vamos sair, como a gente estava falando, dessa fase planetária de provas e expiações para a fase planetária de regeneração. Sejamos os primeiros. Vamos trabalhar para conseguir, vamos batalhar para conseguir, não só para nós, mas exemplificando aqueles que estão ao nosso lado, né? A fase de transição que vivemos e tendemos, sem dúvida, para a espiritualização. A gente já está falando isso, que é a fase de regeneração. Com certeza, ainda vão demorar para que a gente sinta essa modificação na Terra. Vão demorar ainda 300, 400 anos. Não tenhamos dúvidas disso. Mas tudo isso vai ter que acontecer, né? As velhas formas da ignorância, opressão, as ditaduras, problemas, brigas religiosas, problemas morais e econômicos vão ser eliminados. E o que vai acontecer no lugar virá a fraternidade do cristianismo, né? Os governos vão trabalhar mais em conjunto para sanar a fome, para sanar a tristeza das pessoas, para suprir com amor e com felicidade as pessoas que sofrem na nossa terra, né? Quando a fraternidade ajuda e socorre, perdoa e consola, substituir a opressão que sufoca e constrange, os médios serão, na paisagem terrestre, legítimos transformadores da luz espiritual. Olha que frase mais linda, pessoal. Nós, os nossos descendentes, aqueles que virão com essa nossa escola de renovação da era espiritual, serão os transformadores, legítimos transformadores de luz espiritual na paisagem terrestre. Para isso, nós que estamos aqui hoje, fazendo esse trabalho de formiguinha, temos que continuar a fazer, incentivar para que todos aqueles que venham, que estejam junto conosco, iniciem o trabalho, para que os nossos descendentes, para que os nossos parentes e amigos olhem para nós e procurem seguir este nosso exemplo. Eu queria agora, depois desta frase, citar mais alguma coisa, né? O médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs,
e oferece ao Senhor os talentos que por empréstimo lhe foram confiados. Estará no silêncio das suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Mediunidade com Jesus. Muito bonito, queridos amigos. Bom, como eu prometi, eu tenho algumas lições, embora já passaram alguns minutos a mais, mas eu queria comentar com vocês aqui 3 lições, basicamente, né? Uma lição é a lição do nosso companheiro Júlio, um irmão desencarnado, né? E que no mundo espiritual, quando desencarnou, foi para o umbral, foi para as trevas, foi resgatado e levado ao hospital em depressão profunda em função do seu ócio, em função de ter sido ocioso durante a sua reencarnação, né? Ele se autopunia mesmo no hospital, no plano espiritual e enlouquecendo, né? E os amigos do plano espiritual esclarecem, né, que o que eles tinham mais nesse hospital que eles estavam trabalhando são espíritas que fracassaram em suas encarnações. E entre eles há coisas boas. Nossa vida é uma dádiva que deve ser aproveitada, né? Muitas pessoas passam pelo espiritismo, se apaixonam pela doutrina, aprendem o que é a doutrina, mas não aproveitam nada dela, né? Uma das piores dores para o espírito, especialmente para o espírito espírita, é ter a consciência de que a encarnação lhe escapou pelos vãos dos dedos. É saber que tinha um tesouro de grande valor e que foi enterrado sem proporcionar bem a ninguém. Então, é importante que a gente aproveite todos esses ensinamentos. É importante que a gente aproveite essas condições que hoje nos são dadas. Esse nosso irmão Júlio, como ele diz aqui, ele trabalhava, ele ia tomar passes que ele adorava, ele assistia às palestras que ele adorava. Mas ele foi convidado para fazer um trabalho de doação, de preparo e doação de sopa nas manhãs de domingo. Mas ele entendia que domingo era o seu dia de descanso e, portanto, ele não queria trabalhar. Foi convidado para aplicar passes, mas ele dizia que não se sentia em condições, que ele não era competente, apesar de ter feito o curso de passes na época, para poder trabalhar, ele não se sentia em condições de trabalhar. Ele era médium psicofônico e deveria trabalhar, mas ele alegava problemas de saúde, ele tinha um problema de coluna, que não era um problema assim insanável, que ele poderia trabalhar como médium, né? Sempre desculpas, filhos pequenos, problemas financeiros, netos depois. Vejam, amigos, ele morreu com 90 anos e sempre o ócio falava mais alto. Então, não se pode desperdiçar uma reencarnação sem colher os frutos amargos desta escolha. A decisão de iniciar um novo trabalho do mundo espiritual pode amenizar os efeitos nocivos do que a gente deixou de fazer no corpo corpóreo, na vida material, mas não vai substituir. Aqui é muito mais rápido a nossa evolução, porque temos as tentações, temos o nosso livre-arbítrio para nos desviarmos do caminho correto. Sem contar e lembrando sempre, né? Acabei não comentando aqui, mas sempre é tempo de comentar, que os nossos cobradores vão sempre nos empurrar para o lado longe da doutrina, longe da caridade, porque eles não querem a nossa evolução, eles não querem que a gente cresça. Então, os espíritos trevosos, junto com nossos cobradores, sempre vão procurar nos desviar do caminho correto, do caminho do Cristo,
do caminho da oportunidade boa. Então, gente, temos que ter na nossa cabeça que é muito importante que a gente procure fazer o que há de melhor. Eu queria citar mais uma outra lição. Vocês vão me perdoar um pouquinho, adiantado do horário, mas é o que eu tinha citado da vovó Cidinha, né? A vovó Cidinha, Dona Aparecida, foi um desses casos raros. Fato, ela não é um espírito de luz, porém, na medida do possível, cumpriu com o seu dever. Chegou na matéria endividada, viveu bem, desencarnou melhor. Parece pouco, parece até uma encarnação não digna de nota, mas considerando o número de almas que a cada encarnação se comprometem, ainda com a lei, a encarnação da vovó Cidinha merece ser lembrada. Como eu comentei na palestra, ela foi resgatada no seu próprio velório, não chegou a ir para lugar nenhum, né? E a preocupação dela quando chegou ao mundo espiritual era: eu vou poder trabalhar logo? Eu estou cansada de ocupar esse leito que outros podem precisar. Ela estava há um mês no plano espiritual, há um mês que ela tinha desencarnado, e ela já estava preocupada o quanto ela poderia e de que modo ela poderia ajudar no mundo espiritual os nossos amigos que ali estavam. Aí ela diz: nunca fiz nada que merecesse ser elogiada. Trabalhei muito, é verdade. Vida difícil, vida nunca foi fácil. Marido, filhos, trabalheira danada. Aí vem o mentor e diz: visitas a doentes para aplicação do passe a senhora fez. Participação ativa nas promoções do centro para angariar fundos. Muitos vazares da pechincha. Muita sopa que alimentou os necessitados. Muitas vezes apaziguou brigas e desentendimentos que surgiram no grupo, colocando naturalmente como conciliadora. Minha irmã, diz o nosso orientador aqui na lição, no fundo a vida é simples. Muita teoria, muito conhecimento, às vezes atrapalha. O que nós precisamos é arregaçar as mangas e trabalhar, gente. É assim que funcionou com a vovó Cidinha. E aí ela ainda começou a fazer o trabalho dela, mas ela ainda se preocupa que poderia ter ajudado um pouco mais a filha. E o mentor aqui, o nosso José Lázaro, nos diz: os desafios são dela, você fez o que era possível, agora descanse por um tempo, pois ela vai ter o apoio que ela necessita para crescer e para chegar lá. Então, gente, a gente tem que se preocupar com a gente. A gente fez, educou, a gente deu a base, a sustentação espiritual, moral, de trabalho para os nossos filhos. Agora, eles têm que seguir a vida deles. Nós não podemos ficar desesperados e preocupados, e se estivermos no mundo espiritual, preocupados com as condições que eles vão estar aqui. Deixamos a base. A base é o suficiente. Daí para frente, eles têm que tocar a vida deles. A gente faz o que estiver ao nosso alcance, né? Então, mediunidade de Jesus, essa é a nossa lição de hoje, o nosso recado. Eu sei que talvez tenha sido um pouco cansativo para vocês. Agradeço por estarem conosco aqui e vamos seguir sempre evoluindo na direção do nosso Mestre Jesus, tirando a cristalização dos nossos sentimentos enraizados em nós ao longo de séculos, ao longo de milênios. Vamos seguir em frente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Deixo contar-lhes agora as vibrações da noite e depois a oração final. Bom, boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos me ouvindo. Qualquer coisinha é só mandar no chat que eu estou de olho aqui, tá bom? Então agora é a hora das nossas vibrações.
Primeiro, vamos agradecer ao Clóvis pela palestra maravilhosa, né, que tanto nos enriqueceu, nos fez refletir, né, como é a nossa postura como espíritas. Agora é a hora de quem ainda não deixou a água aberta da garrafinha, do copo, pode destampar a garrafinha, que a gente vai começar as vibrações para a água ser fluidificada. Ela já começa sendo fluidificada desde o início, mas agora, a hora da vibração, é a hora que ela vai receber tudo que a gente precisa mesmo. Então, preparem suas águas aí e vamos começar. Bom, vamos começar nos acomodando bem na cadeira, ficando confortáveis onde nós estamos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Para iniciar as nossas vibrações desse domingo, desse complemento de semana, e abertura da próxima semana. Bom, então vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Que os dirigentes das nações, através do diálogo e diplomacia, possam chegar à paz mundial. Vamos vibrar pela nossa nação, pelo nosso país, o Brasil. Que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelos presidiários, delegacias, penitenciárias, prisões. Que esses irmãozinhos que cometeram seus erros e estão pegando suas penas na lei dos homens, possam se arrepender de seus erros, cumprirem suas penas e voltarem a viver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos enfermos, pelos hospitais, casas de saúde, UPAs, pelos aqueles nossos irmãozinhos enfermos em casa também, por todos os enfermos, com todas as doenças, incluindo a Covid, que é uma doença mais nova, mas também não podemos esquecer das outras doenças que ainda estão presentes. Que Jesus possa tocar no coração de cada um deles, trazendo-lhes o milagre da cura, a esperança, a força, o bem-estar, trazendo-lhes disposição e que eles sejam o mais brevemente possível curados e voltem a conviver com seus familiares, voltem para casa, saiam de seus leitos, gozando de plena saúde. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças. Que todas as crianças tenham oportunidade de frequentar a escola, tenham oportunidade de crescer, se desenvolver e se tornarem pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos idosos, por esses nossos irmãozinhos que estão gozando de seus últimos anos de vida, pelos asilos, pelas casas de repouso. Que esses irmãozinhos possam gozar da melhor saúde possível, possam aproveitar esse seu merecido descanso após uma vida de dedicação ao trabalho, de dedicação à sua família, que possam ser amparados e bem cuidados pelos familiares, pelos enfermeiros, pelos cuidadores. E que eles possam, na medida do possível, serem felizes e concluírem suas vidas planejadas. Vamos vibrar agora
pelos nossos irmãozinhos viciados, em todos os tipos de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, tirando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Que eles aceitem ser ajudados e deixem o mais brevemente possível seus vícios de lado. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua. Que eles possam ter uma oportunidade de uma cama, a oportunidade de um banho, a oportunidade de um prato de comida, a oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem a ajuda das ONGs, dos albergues, seus familiares. E que eles possam, o mais brevemente possível, deixar essa vida dura de morador de rua. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos e familiares. Aqueles mais próximos, aqueles que nós queremos tão bem e aqueles que nos querem tão bem. Para aqueles que estão precisando de mais saúde, para aqueles que estão precisando de um novo emprego. Vamos abrir agora, então, as vibrações nominadas. Então vamos lá, queridos amigos, fazendo as vibrações, começando pelo grupo de Alzheimer. Que os terapeutas do mundo espiritual, que os neurologistas do mundo espiritual possam abençoar, possam fortalecer, dar energias positivas para esses irmãozinhos com Alzheimer, que eles possam melhorar as suas cognições para poderem seguir em frente nessa sua jornada. Que os seus tratadores, os responsáveis por estarem com eles, possam dar-lhes apoio, ajuda, fortalecimento. Vibremos pelos casos de câncer, que os irmãozinhos, que os oncologistas do mundo espiritual possam ajudar esses irmãos com câncer, que eles recebam as bênçãos de Jesus, recebam o tratamento necessário para se curar, que nas suas quimio-radioterapias tenham o menor defeito secundário possível, que eles possam receber muitas energias, muito fortalecimento espiritual nos seus tratamentos. Vamos vibrar pelos irmãozinhos ligados à ortopedia, que os ortopedistas do mundo espiritual possam recolocar as cartilagens necessárias ao tratamento desses irmãozinhos, quer seja nas suas colunas, quer seja nas articulações de braço, de mãos, de pernas, de fêmur, para que eles possam se sentir melhor, recuperarem a sua movimentação. Vamos vibrar pelos casos de depressão emocional, que esses dois grupos recebam dos terapeutas do mundo espiritual, dos franciscanos, recebam dos samaritanos as bênçãos de Jesus, que eles possam ter uma conversa com cada um desses pacientes à noite, ajudá-los, fortalecê-los na sua fé e encaminhar os seus eventuais obsessores, os seus cobradores, as colônias do mundo espiritual para tratamento, e que esses irmãos possam se recuperar das suas depressões e dos seus problemas emocionais. Nós vamos vibrar pelos casos de saúde e diabetes, que as correntes Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, corrente azul, veneráveis da China, correntes dos hindus, de egipcianos, das irmãs de coração de Maria, possam ajudar em todos esses casos de deficiências de saúde e diabetes, que todos esses irmãos possam receber muito amor, muito carinho, muita proteção e cura para todos os seus males físicos. Vibremos agora pelos suicidas, que as caravanas socorristas Mestre Jesus possam buscar, ajudar e socorrer a todos aqueles que se encontram no Vale dos Suicidas ou que se encontram no mundo espiritual e precisam de ajuda. Vamos vibrar também pelos casos de desencarnados, que todos aqueles irmãozinhos desencarnados possam se encontrar no umbral ou nas trevas, possam ser resgatados e levados aos hospitais do mundo espiritual, às colônias, para serem tratados, às casas de saúde, para receberem a ajuda necessária e seguirem em frente
na sua jornada. Que Deus Pai os abençoe, que Deus Pai os ilumine, que as correntes médicas possam ajudá-los agora e sempre. Que assim seja. Retorno para o Thales agora. Bom, meus amigos, vamos agora pedir por nós mesmos, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. Vamos pedir que a luz branca de Jesus entre pelas portas e janelas, higienizando e limpando todos os cômodos da nossa casa, expulsando todas as coisas ruins, todos os males. E se tivesse algum irmãozinho que estivesse por perto, nos obsediando, que ele possa aguardar do lado de fora, ou ser encaminhado, se possível. Vamos então agradecer agora por todas as correntes que nos apoiam nessas vibrações. Correntes dos hindus, dos egipcianos, veneráveis da China, Sagrado Coração de Maria, corrente azul, corrente samaritanos, os franciscanos, corrente Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra e todas as outras correntes que estão sempre nos apoiando nos nossos trabalhos. Que Jesus possa abençoar a todos, possa abençoar a nossa próxima semana, que vocês tenham uma excelente semana, protegida e abençoada. Fiquem na paz do nosso querido Mestre Jesus e que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco. Muito amor nos cerca. Desejamos a vocês uma excelente semana. Estejam todos na paz de Jesus. E terça-feira temos o nosso curso no canal do YouTube Clóvis Badaró, para quem quiser assistir, nos domínios da mediunidade. Nós temos o nosso estudo do livro, né? Na quarta-feira, nós temos também a nossa live, né? Essa semana será com o Carlos Eduardo, tá bom? Então, desejo a vocês um excelente início de semana, muita paz, muito amor para todos vocês e muito obrigado por estarem conosco em mais esta live do Núcleo Espírita Plano Maior. Deus abençoe vocês.